Tá todo mundo vendo a minha tela? Sim. Sim, sim. Lindo, 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 lindo. Aula 3, gente. Ânimo, ânimo. Aula 3, ó. Saímos da 1, saímos da 2, estamos chegando na 3. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Nós estamos aí no auge das derivadas, tá bom, galera? Tranquilo, me escutam bem? Uhum. Escutamos, Então escutamos. tá. Como sempre, eu vou pedir, né, aquela ajuda aí no retorno de vocês aí para ter uma ideia de como que tá o andamento da aula, tá? Agradeço muito. Então vamos em frente. Bom, na aula passada nós concluímos as regras de derivação, né? De como é que a gente calcula a derivada de uma função, né? As regras que nos ajudam muito, né? A gente consegue se livrar do limite, né? Usando as regras de derivação. Vamos voltar agora à ideia, né, ao conceito, né, o que significa realmente a derivada para a gente dar prosseguimento aí em direção às aplicações, né? Então, o que é a derivada de f em a, que a gente já está acostumado aí, né, f' de a. Só lembrando, né, é o coeficiente angular da reta R tangente ao gráfico de f no ponto P, que é igual a f de a. Também denotado por m índice R. Tá, então a derivada é o coeficiente angular da reta tangente, né? A nossa amiguinha aí tá mostrando pra gente, muito feliz, né? Acredito que todo mundo aqui tá muito feliz também em recordar essa definição. Então vamos ver geometricamente, né? Olhar aí, vou explorar aí a visualização, né? O olhar de vocês pra tentar ajudar. Então tá aí, ó. Nós temos em azul. Tá todo mundo vendo aí, pessoal, o gráfico da função? Sim. Tá ótimo, obrigado. Então aí, ó, em azulzinho, ó, essa curva representa o gráfico da minha função f de x. Acompanha o meu mouse aí para você, né, entender o que eu tô falando. Então nós escolhemos um ponto sobre esse gráfico. Então o ponto que a gente escolheu pode ser qualquer ponto, tá? A gente escolhe esse aqui, o ponto P, né? Coordenadas a, f de a. Então, nesse ponto, a gente traça uma reta tangente, observa aí, né? A reta R tangente ao gráfico da minha função, passando nesse ponto, tá? Então, a grande questão, né? O grande problema é determinar a equação dessa reta. Logo, logo, nós vamos ver por que isso vai ajudar a gente, tá? Então, determinar a equação dessa reta tangente aí, que é o nosso problema. Um ponto nós já conhecemos. E agora nós também conhecemos o coeficiente angular dela, que a gente chama, né, de derivada, né? Derivada de f em a. Então, o nosso problema, né, para resolver essa equação, né, para determinar essa equação, está resolvido. A gente sabe calcular a derivada. A derivada é o coeficiente angular dessa reta tangente. Tudo bem até aí, pessoal? Conseguiram me acompanhar? Sim. Tá bom. Então vamos em frente, vamos em frente. Então olha só. Vocês estão vendo aí o gráfico dessa função aí? Que começa Sim. aí no A e termina no I. Estão vendo aí? Sim, sim. Então tem o gráfico de uma função aí, né? Então vamos dar uma olhadinha, né, na derivada em alguns pontos, né, em alguns intervalos do gráfico dessa função. Vamos começar olhando para a derivada nesses vértices, digamos assim, dessas tendenciosas parábolas. É claro que nós não temos parábolas aí, né? Vamos olhar aí no topo aí, tá? No máximo e no mínimo aí dessas montanhas, né? Montanha ficou melhor aí. Então, olha só. Então, observe o seguinte. No ponto B, né? Em D, em E e em G, quando você traça uma reta tangente, eu coloquei miudinho aqui, estão vendo? Como se fosse um segmento. Estão vendo aí? Sim. Obrigado. Então, para não se colocasse uma reta, ia ficar muita informação no mesmo gráfico, tá? Então, por isso que eu coloquei a tangente miudinha aí, tá? A reta pequenininha aí. Então, vocês observam o quê? Que essas retas tangentes nesses pontos, todas elas, né, são paralelas ao eixo X. Então, o ângulo que essas retas formam com o eixo X é zero. Então, a tangente de zero é zero. Então, o coeficiente angular de todas essas retas que vocês estão vendo aí, né? Passando aí no ponto de abscissa B, no ponto de abscissa D, E e G, né? O coeficiente angular dessas retas é igual a zero. Fala para mim qual é a derivada, então, nesses pontos todos aí.
Sem medo, gente, sem medo. O coeficiente... Zero. Zero, muito bem, nota 10, só tem o aluno fera. Aí, ó, zero, tá? A derivada, F' de B, F' de D, F' de E e F' de G são todos iguais a zero. Por quê? Porque a reta tangente no ponto dessas abscissas, né, é paralela ao eixo X. Então é fácil de você identificar os pontos onde a derivada é zero. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. É fácil você identificar os pontos onde a derivada é zero. Celto, é só você achar aí as retas tangentes paralelas ao eixo X. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tudo? Sim. Lindo, 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 maravilhoso. Agora vamos dar uma olhadinha nos pontos aí, ó. Vamos pegar um ponto qualquer no intervalo AB, né? Exceto, né, de abscissa A. Não quero de abscissa A nem de abscissa B. Eu quero uma abscissa entre A e B. Vamos pegar um ponto que tem uma abscissa entre 0 e E. Observa meu mouse, acompanha meu mouse aí, né? Vamos pegar um ponto aí que tem uma abscissa entre 0 e E. E vamos pegar um outro ponto aqui que tem uma abscissa entre G e H. Então, fala pra mim, né? Essas retas tangentes que vocês estão vendo nesses pontos, elas são o quê? Crescentes, decrescentes ou paralelas ao eixo X? Crescente. Todas crescentes, muito bem. Bom, se as retas são crescentes, nós sabemos que os coeficientes angulares têm que ser o quê? Positivos. Positivos, muito bem. Então, se os meus coeficientes angulares aí nessas três retas são positivos, isso quer dizer o que com relação à minha derivada na abscissa desses pontos todos aí? Qual é o sinal da minha derivada? Positivo. Positivo. Então, em todos esses pontos aí que vocês estão visualizando, a derivada, né, nas abscissas deles é positiva, porque as retas tangentes são crescentes. Então, embora aqui, né, no caso anterior, a gente consegue determinar com exatidão a derivada, né? A derivada é zero, né? Por quê? Porque você tem uma reta tangente paralela ao eixo X. Nesse caso aqui, né, nós só conseguimos determinar o sinal da derivada, certo? Assim, visualmente, né, olhando geometricamente, a gente não tem como calcular a derivada, né, com exatidão. A gente só tem como determinar, né, como saber o sinal dela. Depois, para calcular a derivada com exatidão, a gente usa as regras e tal, tá? A gente vai chegar lá, vai voltar para lá. Mas aqui é só para fazer essa análise aí. Então, nesse outro caso aí, ó, vamos pegar agora dois pontos. Um deles tem uma abscissa entre B e C. O outro deles tem uma abscissa entre E e F. Então, observa aí o que está acontecendo com as retas tangentes. Elas são decrescentes agora, certo? Certo. Então, o que você pode afirmar? Que a derivada nesses pontos, na abscissa, né? Sempre que eu falo derivada no ponto, lembre-se que a gente calcula a derivada na abscissa do ponto, tá? Então, a derivada aí nesses pontos, né? Ela é negativa, né? Por quê? Porque a reta tangente aí é decrescente. E o que é a derivada, né? Vamos lá voltar para nossa amiguinha lá. A derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Então, se a reta tangente é paralela ao eixo X, a derivada é zero. Se a reta tangente é crescente, a derivada é positiva. Se a reta tangente é decrescente, a derivada, na abscissa ali do ponto, é negativa. Foi ou não foi? Foi. Todo mundo, gente? Quero mais aí, quero mais vozes aí. Me ajudem Foi. aí. Show, Deu pra show, entender. show. Tranquilo, muito obrigada. É isso mesmo. Tá ótimo, tá ótimo. Vamos continuar aí, só porque eu quero chegar, né? Eu quero chegar numa situação muito particular que não aconteceu nesse caso, nesse primeiro gráfico. Vamos para o segundo gráfico aí. Então, dá uma olhadinha aí, né? Agora já estamos diante de uma função diferente da função anterior, né? Observe que a diferença, né, gritante que está acontecendo, né, nesse gráfico agora em relação ao anterior são esses bicos aí, ó. É cheio de bico aí, ó. Bico é isso aqui onde eu estou passando o mouse, né, ó, passando o cursor, como quiser. Aí, ó, tá? São os bicos aí do gráfico da minha função.
tá? Bom, vamos fazer análise no mesmo sentido que a gente fez antes. Vamos dar uma olhadinha, né? Observa aí no gráfico, né? Olha na tela aí. Então, vamos pegar o mínimo aqui, vamos pegar aqui o ponto de abscissa x3 e o ponto de abscissa x9. É porque x9 ia engasgar de qualquer jeito, né? Não tem como. Aí, x3, x9, né? Esse x9 aí foi... Não, eu nem pensei, tá, pessoal? Foi sem querer. Então, olha só, no x3, ponto de abscissa x3, a reta tangente é paralela ao eixo x, da mesma forma, né, que a reta tangente no ponto de abscissa x9 também é paralelo ao eixo x. Então, você pode afirmar o quê? Que f' de x3 e f' de x9, ambas são iguais a zero, ok? Sim. Ok. Tranquilo. Por quê? Porque você está com as retas tangentes paralelas ao eixo x. Derivada é coeficiente angular, então o coeficiente angular nesse caso é zero, derivada é zero, tá? Ó, vamos dar uma olhadinha aí agora, um ponto que tem uma abscissa entre x3 e x5 aqui, ó. Um ponto que tem uma abscissa entre x8 e x9. E um ponto que tem uma abscissa entre x12 e x13. Então, observem esses pontos aí que estão destacados no gráfico. Dá uma olhadinha nas retas tangentes, né, ao gráfico da função passando por esses pontos. Nesse terceiro ponto aqui, né, que tem uma abscissa entre x12 e x13, você observa que a reta tangente, né, vai ser a própria reta aí que compõe esse pedaço do gráfico, né? Aí foi uma coincidência, tá? Tem um pedaço da função aí que é uma reta, então é a própria reta tangente aí. Mas o que importa é o seguinte, essas três retas tangentes que vocês estão vendo são crescentes, ok? Ok. Sim. Então, qual é o sinal da derivada nesses pontos aí? Fala pra mim. Pode falar em alto e bom tom. Pode repetir. Positiva. Positiva, muito bem. Só tem o aluno nota 10. Aí, ó, a derivada é positiva porque as retas tangentes são crescentes, tá? Em todos esses pontos. E a derivada é o coeficiente angular. Então, aqui, nessa outra situação aí, ó, vamos pegar um ponto agora de abscissa entre x1 e x3, um outro ponto entre a abscissa x5 e x6, um outro ponto entre a abscissa x9 e x10, tá? Então, observe as retas tangentes ao gráfico da função nesses pontos. Nesse ponto que eu peguei entre x5 e x6, né, como eu estou fazendo um segmento aqui, né, esse pedaço do gráfico da função é um segmento, então a reta tangente, né, esse segmento vai fazer parte da reta tangente aí que passa nesse ponto aí, tá? Mas o que importa é que ela é decrescente, assim como nos outros dois pontos. Então fala pra mim qual é o sinal da derivada nesses pontos aí. Negativo. Negativo, muito bem. Então eu tenho derivada negativa, né? Sinal negativo da derivada nesses pontos aí. Por quê? Porque as retas tangentes são decrescentes, então seus coeficientes angulares são negativos e derivada é a mesma coisa que coeficiente angular. Foi ou não foi? Foi. Bom, o que tá faltando a gente olhar, tá? Tá faltando a gente olhar o que eu falei desde o princípio, né? Nos bicos, né? Então, o que acontece nos bicos, né? Não é aqueles bicos de quando você fica de cara amarrada, quando você fica chateado, tá? É esses bicos aí que vocês estão vendo. Dá uma olhadinha aí pra tela. Espia, espia, espia. Espia na tela o que tá acontecendo, gente. Olha, o que vocês estão vendo em cada bico aí? Fala pra mim. Quantas retas tangentes tem aí? Fala aí. Ainda tem gente aí ou já meteram o pé? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. 2 em cada ponto. Isso. Olha quantas retas tangentes tem. Caramba, Cris, mas que doideira. Por que agora tem duas retas tangentes aí? Caramba, que doideira! Bom, eu vou tentar resumir aqui, né? Porque o que acontece? Lembrando que nós estamos aqui em Matemática Básica 2, né? Vocês já estudaram, digamos assim, com mais afinco, com mais profundidade o conceito de derivada, em relação principalmente à definição da derivada usando o limite. Então, lembrem-se
que a derivada, né, a definição de derivada, a derivada é um limite. A derivada é um limite. Então, quando é que um limite existe? Um limite existe quando os laterais existem e são iguais. Estão lembrados, pessoal? Dos limites laterais? Sim. Quando é que o limite existe? Quando os laterais existem e são iguais. Tá? Mas o que significa calcular os limites laterais em termos de derivada? O que é limite? É aproximação, né? Então, deixa eu pegar aqui essa situação aqui, ó, para ficar bem claro. Estão vendo aqui no X3 aqui? Estão me acompanhando aí? Sim. Então, observa o seguinte. Se eu me aproximar do X3 pela direita, tá vendo aqui? Se eu me aproximar do X3 pela direita, tá? E eu vou traçando retas tangentes nos pontos onde o meu cursor está tocando o gráfico. Quando eu chegar bem pertinho do X3 pela direita, a reta tangente é exatamente essa que está aqui, ok? Ok. Se eu ficar traçando aqui um monte de reta tangente aqui, quando chegar nesse ponto é exatamente essa, certo? Certo. Se eu fizer o contrário, se eu me aproximar do X3 pela esquerda, então eu vou pegar pontinhos aqui e vou traçar as retas tangentes. Quando eu chegar bem pertinho do X3 pela esquerda, vou traçar a reta tangente e vai coincidir com essa aqui, concorda? Uhum. Sim. Porque você tá chegando bem pertinho, você vai traçando as retas tangentes. A mesma coisa aqui, a mesma coisa nesses pontos que vocês estão vendo aí, né? De retas tangentes crescentes e também retas tangentes decrescentes. Agora, o que acontece nos bicos, né? O que acontece? Então, por exemplo, nesse bico aqui, ó, tá? O ponto de abscissa X5, me acompanha aí. Se você se aproximar do X5 pela direita, pegar pontinhos aí sobre o gráfico, a reta tangente a esses pontos todos que você escolher é exatamente essa reta que eu estou passando o meu cursor. Tá vendo aí? Sim. Tá vendo? É a própria reta que pega um pedaço do gráfico, certo? Então, qualquer ponto que eu escolha aqui, como esse pedaço é uma reta, a reta tangente vai ser esse pedaço mesmo, vai passar por esse pedaço aí, tudo bem? Uhum. Agora, se eu me aproximar do X5 pela esquerda e eu começar para cada pontinho aqui eu traçar uma reta tangente, quando eu chegar bem pertinho do X5 pela esquerda, a reta tangente que eu vou ter é exatamente essa que eu estou passando o meu mouse aí, tá vendo? Sim. Tá vendo? Então, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, que dependendo do lado em que eu me aproximo da abscissa aqui X5, né? Eu tenho retas tangentes diferentes quando eu estou muito pertinho do X5 pela direita e pela esquerda. Conseguiram visualizar, pessoal, a ideia? Aham. O que significa ter Sim. retas tangentes? Obrigado, gente, pelo retorno. É muito importante, tá? Para eu ter ideia aqui como é que está funcionando tudo. Tá? Obrigado mesmo. Então, aí o que está acontecendo nesse ponto de abscissa X5? Tá? Você está tendo limites laterais diferentes para calcular a derivada. Por isso que você está tendo duas... O que significa você ter duas retas tangentes? Se você tem duas retas tangentes, né, obviamente diferentes, você não precisava falar duas, né? Se não fossem diferentes, não precisava falar duas. Então, se você tem duas retas tangentes, cada uma tem o seu coeficiente angular, certo? Certo. Então, o que está acontecendo aí? É como se naquele ponto você tivesse dois coeficientes angulares. Um pela direita e um pela esquerda, que resulta do cálculo que você faz com os limites laterais. Só que se você tem dois coeficientes angulares e são diferentes, você tem dois limites laterais diferentes e o limite então não existe, ou seja, a derivada não existe. Essa é a ideia dos bicos. Foi ou não foi, pessoal? Perdão. Professora. Deixa Então, eu só dar uma olhadinha aqui que alguém pediu para entrar. Não, tá tudo certo. Pode falar, meu amor, pode falar. Eu acho que eu fiquei um pouquinho confusa nessa parte, porque eu imaginei que como tem dois limites, você tem um limite negativo e um positivo. Não necessariamente, você pode ter, por exemplo, você pode ter duas aproximações. Tenta pensar comigo. Você pode ter duas aproximações, por exemplo, o limite lateral. Pensa num ponto 2, de abscissa 2.
Você tem uma reta chegando na altura 3 e uma reta chegando na altura 4. Pela esquerda você está indo para a reta... Pra esquerda você está indo para 3 e pela direita você está indo para 4. Então você tem limites laterais diferentes, mas são positivos. Não quer dizer que tem sinais diferentes. Entendi. Você pode ter dois limites laterais negativos também diferentes. Você pode ter uma reta, por exemplo, se aproximando. Pensa no 2. Você tem uma reta se aproximando à direita do 2, as alturas indo para -3. E pela esquerda indo para -1. Mas de qualquer forma você está lá embaixo. Você tem limites laterais diferentes negativos. Você pode ter limites laterais diferentes com sinais diferentes, claro. Mas você também pode ter limites laterais com sinais iguais. Mas com alturas, com valores diferentes. Foi ou não foi? Como é que tá? Foi sim. Entendeu? Não é regra, não. Tem uma regra. Não. Infelizmente, né? Às vezes ajuda, né? Mas nem sempre, né? Tá certo, obrigada. Ficou claro, então, a ideia dos limites laterais diferentes? Totalmente. Porque olha só, se a derivada é um coeficiente angular e é um limite, me acompanha, tá? Vou tentar ser mais clara aí. Se a derivada é um coeficiente angular e é um limite, então quer dizer que se eu tenho dois limites diferentes, eu tenho dois coeficientes angulares diferentes, ok? Ok. Muito obrigada. Então, se eu tenho dois coeficientes angulares diferentes, mas se eu tenho dois limites, né, diferentes, não existe um limite, correto? Que a gente aprendeu lá no Matemática Básica 1, ok? Sim. Então, é exatamente essa situação aí que você tem nos bicos. A derivada sempre existe, eu já coloco logo em seguida esse questionamento aí. Por quê? Porque você acabou de olhar nos bicos e qual é a resposta aí que você tem, então? O rapaz ali, ele ficou um pouco surpreso, mas eu acredito que você não vai ficar por conta, né, dessa nossa análise aí. O que vocês acham? Tá tudo bem então agora. Tudo bem? Ótimo, maravilhoso. Então, na verdade, não, né? A resposta derivada sempre existe, não. Tá? E uma forma fácil de você identificar pontos onde a derivada não existe é quando você enxerga pontos, né? Você identifica pontos onde o seu gráfico faz um bico. É bico, Cris, que fala, realmente é bico entre aspas, né? Que os autores usam, mas é exatamente essa expressão que a gente usa, tá, pessoal? Então, a resposta é não, tá? Vamos ver alguns exemplos aí, vamos lá? Todo mundo animado? Hã? Tranquilo? Segundona com a tia Cris? Hã? Podia ser melhor não, né? Segundona, Matemática Básica 2 com a tia Cris. Partiu? Partiu. Vamos lá, Partiu. gente. Animação. Olha aí, ó. Função módulo de x. Vamos lá. O que é módulo de x? É x, se x é maior ou igual que zero, e menos x se o x é negativo. Então, observa o seguinte. Vou falar de outra forma, né? O módulo de um número é o próprio número se o número é positivo ou zero. Então, por exemplo, aqui, acompanha meu mouse. Se eu pego, por exemplo, 2, né? Se eu pego 2, o módulo de 2 é igual a 2. Por quê? Porque o 2 é positivo. Certo? Certo. Agora, digamos que eu pego o menos 3. Bom, o módulo de menos 3 é menos o menos 3, porque o menos 3 é negativo. Por isso que o módulo de menos 3 é 3. Ou o módulo de menos 2 é 2, igual o módulo de 2. Foi ou não foi? Foi. Então, tranquilo. Então, o gráfico da minha função, né? Essa função é uma função por partes, né? Significa que ela se quebra em duas. Então, quando x é maior ou igual que zero, você tem a função x, identidade, né? Função y igual a x aí. Então, tá aí a reta à direita aí, ó. Acompanha meu mouse aí, ó. Tá aí o pedaço da função que é igual a x. E quando x for negativo, né? A sua função, as suas imagens são iguais a menos x. Então, tá aí, ó. Acompanha aí a reta decrescente à esquerda aí, tá vendo? Então, esse aqui é o gráfico da minha função módulo. Estão vendo, gente?
Pode repetir essa parte, por favor? Vamos, lógico, claro. Olha só. Quando eu vou fazer a minha função, ela tem duas caras, certo? A primeira cara dela é x. Isso quer dizer... que significa f de x ser igual a x? Significa que para cada x que eu pegar aqui positivo, quem é o f de x? É a altura, é a imagem correspondente. A altura, a imagem correspondente, quando o camarada é positivo, quando o x é positivo, é o próprio x. Por isso que aqui seria 1, aqui é 1 e 1, ó. Só não tem o pontilhado, mas acompanha o meu mouse, ó. Aqui é 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3. Por quê? Porque você vai ter f de x igual a x. Então, como é que é a cara de um ponto que está sobre o gráfico da função? É da forma x, f de x, correto? Sim. Então, se o f de x, ó, olha aqui, ó. Se o f de x é igual a x, é porque o ponto que você está olhando é da forma xx, ok? Entendi. Então, esse pedaço aqui, ó, para você traçar esse pedaço da função, quando o x é positivo, você vai marcar os pontos da forma xx. Por isso que vai ter essa reta crescente aqui, tá vendo? Perfeito. Ótimo. Quando você pegar x negativo, o seu f de x, que é a segunda coordenada do ponto, muda de sinal, tá vendo? Quando eu pegar x negativo, a segunda coordenada do ponto, que é f de x, é menos x. Então, eu vou ter pontos da forma x menos x, tá ok? Sim. Só que se o x é negativo, por exemplo, menos 2. Quem é menos x? É o menos 2, que é 2, ok? Certo. Sim. Então, esses pontos que determinam o segundo pedaço da função, quando eu fizer o gráfico, vai me dar esse pedaço, essa reta aqui, ó, esse pedaço decrescente aqui, tá vendo? Se eu escolher, por exemplo, esse ponto aqui, ó, vamos ver se eu acerto aqui na altura. Aqui, ó. Quem é o x desse ponto? Menos 2, tá vendo? Quem é a imagem? Quem é o f de x? É 2. Por que a imagem trocou de sinal? Porque o x é negativo. Foi ou não foi? Foi. Tá? Então, toda vez que trocar a imagem, eu troco o sinal. Toda vez que você pegar o x negativo, você troca o sinal da altura. Entendi. Tá vendo aqui, ó? Acompanha meu mouse aqui, ó. Esse menos x que você tá vendo aqui, ó, tá vendo? Sim. Esse número representado por menos x, olha o que eu vou te falar agora. É positivo. Caramba, Cris, não pode ser positivo porque tem um menos na frente. Sabe por que menos x aqui é positivo? Porque olha o que você tem a respeito do x aqui, ó. X foi menor que zero. X é negativo, certo? Certo. Então, se o x é negativo, o que é menos x? Você vai trocar o sinal do x, ok? Correto, então. Então, X se você positivo. trocou o sinal do x, o x ficou... Positivo. O x não, menos x ficou positivo, ok? Entendi, obrigado. De nada. Estamos aí pra isso, estamos aqui pra isso, pra conversar mesmo, pra tirar as dúvidas, tá vendo? Então, o gráfico da função módulo é esse que vocês estão vendo aí. Tá legal, pessoal? Sim. Ah, legal. De nada. O que vocês estão vendo ali no 00? Hã? O que tem aqui no 00? Um limite? Que a gente Não. acabou de falar. O que tem ali no 00? O quê? Pode colar da minha tela. O que tem ali? Um bico. Bico. É que vocês, não sei se vocês estão me vendo, tô fazendo bico aqui. Tem um bico! Então, qual é a conclusão que a gente chega pensando na análise anterior? Você não tem derivada no 0. Por quê? Porque no 0 você tem um bico. Foi ou não foi?
Foi. Foi. Esses bicos, né? Você já fica, ó, a cabeça viaja, né? Ai, ai, ai. Aqui, ó. Vamos pegar um ponto aqui, ó. Tá vendo meu mouse aqui? Sim, estamos vendo. Esquece a definição da função aqui em cima. Nem vai precisar porque eu vou perguntar. Tá? Se eu pegar esse ponto aqui, a derivada nesse ponto tem que sinal. Positivo ou negativo? Positivo. Positivo, porque a reta tangente é exatamente a reta que vai passar pegando esse pedaço do gráfico, certo? Correto. E a reta tangente, então, é crescente, beleza? Sim. Então, qualquer ponto, na verdade, que eu pegue à direita aqui do gráfico, a derivada é positiva, concorda? Sim. Porque a reta tangente vai ser uma reta que vai conter, né? Esse pedaço aqui do gráfico, então vai ser crescente, beleza? Tranquilo, gente? Perfeito. Agora vamos pro outro lado. Se eu pegar algum ponto aqui do outro lado, fala pra mim qual é o sinal da derivada em qualquer ponto que eu pegue aqui do outro lado. Negativo. Negativo, porque a reta tangente vai passar por aqui, né? Vai pegar esse pedaço do gráfico aqui, correto? Então ela é decrescente, beleza? Sim. Então você vai ter nesses pontos da direita, ou seja, onde a abscissa é positiva, a derivada é positiva. Nesses esses pontos da esquerda, que tem a abscissa negativa, a derivada é negativa, ok? Ok. O problema todo vai acontecer exatamente no zero. Porque se você se aproximar do zero pela direita, a reta tangente é crescente. É essa aqui, vai conter essa parte do gráfico aqui, tá vendo? Se você se aproximar do zero pela esquerda, você vai ter outra reta tangente decrescente diferente da anterior. Então você vai ter limites laterais diferentes. Então a derivada não existe aí no zero, porque a derivada é um limite. Foi ou não foi? Pode repetir, por favor? Claro. Eu vou repetir fazendo o seguinte. Eu vou repetir com esse slide aqui. Acho que vai ajudar, tá bom? Ok. Então, olha só. Primeira coisa. Que eu falei do bico, né? Enrolou aí no bico. Vocês concordaram comigo, né? Pelo menos a galera que abriu o áudio, né? Aí. Que os pontos que eu pego aqui, onde tá passando o meu mouse, a derivada é positiva, não foi? Certo. E os pontos que eu pego aqui, a derivada é negativa, não foi? Certo. O problema todo aconteceu no zero, não é? Isso. Então vamos deixar o zero para depois. Vamos olhar fora do zero. Vamos voltar para a minha função aqui. A minha função é essa aqui, ó. X quando x é maior ou igual que zero e menos x quando x é negativo, certo? Bom, Certo. o que está acontecendo nessa função aqui? No zero, ela muda de cara, beleza? Tá. Então você vai fazer o seguinte, quando uma função por partes, né, ela muda de cara num ponto, você não faz a derivada naquele ponto, você deixa para fazer depois. Você não se precipita em calcular a derivada naquele ponto inicialmente. Você primeiro vai calcular antes daquele ponto e depois. Aí depois a gente vai ver no ponto, combinado? Sim. Tá bom. Então, eu vou olhar para a derivada antes do zero e depois do zero. Tá vendo o meu mouse aí? Eu excluí o zero por enquanto da derivada. Sim ou não? Sim. Sim. Bom, então vamos lá. Se eu quero olhar para a derivada quando o x é positivo, para eu derivar a função quando o x é positivo, quando o x é maior que zero, eu tenho que olhar para a cara da função quando o x é maior que zero. Concorda? Uhum. Bom, qual é a cara da função quando o x é maior que zero? Acompanha meu mouse aí na tela. Qual é a cara da função? X. X. Essa é a função quando o x é maior ou igual que zero. Em particular, quando o x é maior que zero, é x, ok? Tudo bem? Foi. Obrigada. Nada. Qual é a derivada de x?
0. Calma. Qual é a derivada de x? 1. 1. Quando você tem uma constante, a derivada é 0 imediatamente, certo? Quando você tem x, você pode pensar de duas formas para derivar x. Você pode pensar como uma potência, x elevado a 1, aí você usa a regra da potência, joga um 1 para frente, no lugar dele você tira 1. Aí você ficaria com 1 vezes x elevado a 0, que é 1, ok? Entendi. Ou então você pensa em x como uma função do primeiro grau, que é uma função do primeiro grau. E quem é a derivada de uma função do primeiro grau é sempre o número que acompanha o x. Então quem é que acompanha o x aqui é 1, certo? Certo, verdade. Então a derivada, quando você está trabalhando em pontos que o x é positivo, a derivada é sempre 1. Foi ou não foi? Foi. Agora vamos olhar quando o x é negativo. Qual é a cara da função quando o x é negativo? Cara da função é menos x, certo? Tá aqui, ó. Quando o x é negativo, a cara da função é menos x. Qual é a derivada de menos x? Menos 1. Menos 1. Então, por isso que a derivada dessa função, observa meu mouse aí, presta atenção, também é uma função por partes. Lógico que tem que ser uma função por partes, porque a sua pode ser que não seja, tudo bem, mas a tendência dela ser uma função por partes é muito grande. Por quê? Porque a sua função inicial é uma função por partes. Se a sua função inicial é uma função por partes, isso quer dizer que ela é definida em partes. Cada parte tem a cara de uma função. Você junta funções para criar uma nova função. Por partes. Então, a derivada você vai derivar por partes. Cada pedacinho você vai derivar. Se esses pedacinhos são diferentes, né, a tendência é você ter derivadas diferentes para cada pedaço. Pode coincidir? Pode. Mas isso não é uma regra. Então, nesse caso aqui, a nossa função ela tem duas caras, x e menos x. Então, a derivada dela também tem duas caras, 1 e menos 1. Por que 1? Porque 1 é a derivada de x. Por que menos 1? Porque menos 1 é a derivada de menos x. Então, eu estou derivando a função em pontos onde ou a abscissa é positiva ou negativa. Agora, eu vou pensar no zero. Foi ou não foi? Foi. Tranquilo? Uhum. Estão conseguindo me acompanhar, pessoal? Dá sim, professor. Sim, sim. Show, lindo, lindo. Então, agora vamos olhar no zero. Bom, derivada, derivada é um limite. Então, você também pode pensar em aproximação. Então, dá uma olhadinha aqui embaixo. Eu coloquei aqui, ó, derivada. Ah, tá vendo esse mais aqui? Esse mais aqui indica o limite lateral à direita para calcular a derivada. Tá vendo esse menos aqui? Indica o limite lateral à esquerda para calcular a derivada. A direita e a esquerda de quem? Do zero. Do zero que eu estou calculando aí, tá vendo? O que acontece à direita do zero? Quando você se aproxima do zero pela direita, qual é a derivada que você tem? Hã? Cola aí no meu mouse, ó. 1. 1. Isso significa que, eu vou olhar aqui, ó. Vou olhar aqui, ó. Quando você se aproxima do zero pela direita, tá vendo meu mouse aqui? Você Sim. tá com pontos aqui, não tá com pontos aqui? Uhum. Nesses pontos, lembra que você falou pra mim que a derivada era positiva? Certo. Agora você já calculou, sabe que ela é positiva e é igual a 1. 1. Então, a derivada à direita, que representa o limite lateral à direita, é 1. Quando você olhar à esquerda do zero, olha o que está acontecendo com as derivadas à esquerda do zero. Todas elas são iguais a? Menos 1. Menos 1. Limite de 1 é 1. Limite de menos 1 é menos 1. Limite das constantes são iguais às constantes, certo? Certo. Então, nesse caso da esquerda, quando você se aproxima do zero pela esquerda, as suas derivadas são negativas e todas são iguais a?
menos 1. Então você teve no zero, você tem limites laterais diferentes aí, você tem derivadas diferentes. Por isso que a derivada no zero não vai existir. Essas derivadas diferentes que eu falo para vocês são os bicos. Olha aqui o que está acontecendo. Tá vendo aqui? Olha o que está acontecendo no zero aqui. Pela direita, ó, se você se aproxima do zero pela direita, a reta tangente é essa aqui. Acompanha meu mouse, ó. Derivada igual a 1, ó. A reta tangente é essa aqui. Se você se aproxima do zero pela esquerda, você tem derivada negativa. A reta tangente é essa aqui. Acompanha meu mouse. A derivada é menos 1. Não importa quão perto do zero você chegue pela direita, a derivada é 1. Quão perto do zero você chegue pela esquerda, a derivada é menos 1. Isso são limites. Então, os limites laterais são diferentes. Então, se os limites laterais são diferentes, você não tem o limite no zero. Só que o limite no zero é a nossa derivada. Sim ou não? Sim. Tudo bem, pessoal? Foi ou não foi? Foi? Tá? Então, por que a derivada no zero... Como é que você identifica geometricamente? Você procura os bicos, certo? Certo. Como é que você prova? Como é que você escreve que não funciona? Como é que você escreve que não funciona a derivada ali? Que deu ruim a derivada ali? Você calcula as derivadas laterais. De um lado e do outro do número que você quer calcular. Você quer provar, digamos assim, que a derivada não existe. Sim ou não, gente? Como é que tá o coração aí? Como é que tá? Como é que tá? Fala pra mim. Como é que tá essas informações bandidas aí? Tudo bem? Sim. Tudo aqui. Coisa linda, tá? Eu só vou fazer uma análise aqui, que eu acho importante, a gente vai precisar ela para algumas aulas aí na frente, né? Com relação ao sinal da derivada, né? A gente já conversou aqui, né? Viu que a derivada aqui do lado direito é positiva nos pontos, né? Nos pontos do lado esquerdo a derivada é negativa. Como é que você prova isso, tá bom? Como é que você escreve isso, tá? Tudo bem? Tudo bem. Aí, ó, a derivada é 1, isso aqui a gente já fez, a gente já discutiu isso. Então, você vai olhar o seguinte. No segundo exemplo que eu fiz aqui, vai ficar mais claro por que eu estou fazendo essa análise, tá? Por que essa análise é importante. Que nem sempre é tão imediata como é nesse aqui. É que eu sempre começo, como vocês já devem ter observado, eu começo os meus exemplos sempre do mais tranquilo para o mais complexo, para você, né, para você ir acompanhando, conseguir acompanhar. Então, olha aqui, ó, a minha derivada ela é 1 se o x é positivo e é menos 1 se o x é negativo. Então, se eu tenho que fazer análise, se eu tenho que decidir, se eu tenho que descobrir onde a minha derivada é positiva, eu vou olhar para a definição dela. Então, onde é que a minha derivada é positiva? Acompanha meu mouse. Se e somente se, o x é positivo. Por quê? Porque quando o x é positivo, ela é igual a 1. E 1 é positivo. Foi ou não foi? Foi. Se eu tenho que descobrir onde a minha derivada é negativa... Eu vou olhar aqui, ó, onde é que é a minha derivada negativa? Minha derivada negativa é quando ela é menos 1, não é isso? Porque o menos 1 é negativo. Mas quando é que isso acontece? Quando o x é negativo. Então, a minha derivada é negativa, se e somente se o x é negativo. Nós já tínhamos observado isso geometricamente. Quando a gente pega pontos de abscissa positiva... né? A derivada é positiva, reta tangente crescente. Quando a gente pega pontos de sinal negativo, a derivada é negativa, reta tangente decrescente. Só estou mostrando para vocês nesse slide como é que a gente escreve isso, tá? E nessa última observação que eu faço aqui, ó, eu escrevo: não existem pontos onde a derivada é igual a zero. Nesse exemplo. Para a derivada ser igual a zero, você teria que achar um pedaço, né, desse gráfico onde você tivesse uma reta tangente paralela ao eixo x, concorda? Vê a tela aí, vê o slide aí.
Sim. Então, nesse gráfico que a gente tem aí, nessa função, né? Você observa que quando a gente calcula a derivada da função, não aparece nenhum zero. E quando a gente olha para o gráfico dessa função, também a gente consegue observar que não tem nenhum ponto aí cuja reta tangente seja paralela ao eixo x. Concordam? Sim ou não? Sim. Se eu pegar um ponto aqui, a reta tangente é crescente. Se eu pegar um ponto aqui, a reta tangente é decrescente. Se eu pegar esse ponto aqui, eu já vi que a derivada não existe. Não sobrou mais ponto. Foi, pessoal, ou não foi? Foi? Tá lindo, então. Posso ir pro exemplo 2? Pode. Pode. Então, vamos lá. Olha o exemplo 2 chegando aí com o malandrinho aí, ó, apontando aí. Tá vendo aí? Sim, sim. Vamos entender essa função, tá? Seguindo essa análise geométrica, né? Essa discussão que a gente está tendo, fala para mim onde é que não tem derivada aí. No bico. No bico, muito bem. O bico que está acontecendo no 2. Aqui não tem derivada. Isso significa o quê? Que f' de 2 não existe, beleza? Beleza. Vamos enxergar isso. Mas antes, vamos dar uma olhadinha nessa função. Essa função, ela é uma reta crescente x mais 2, quando x é menor ou igual que 2. Então, é por isso que tem uma reta crescente aqui, ó, antes do 2, ó. Então, antes do 2, a sua função é essa reta crescente aqui, função do primeiro grau. A partir do 2... a sua função é essa parábola aqui, que é x ao quadrado menos 9x mais 18. Está descrita aqui em cima. Então, a sua função, um pedaço dela é uma função do primeiro grau e o outro pedaço dela é uma função quadrática. Beleza? Beleza. Então, vamos fazer a derivada. Bom, o que acontece? A sua função, ela mudou de cara no 2. Então, qual foi o conselho que eu dei no exemplo 1? Você não calcula inicialmente a derivada no 2. Você calcula antes do 2 e depois do 2. Depois você para e olha para a derivada no 2. Vamos lá? Partiu? Partiu? Aí, ó, a minha função, repetir ela, ó, x mais 2, se o x é menor ou igual que 2, x ao quadrado menos 9x mais 18, se o x é maior que 2. Certo? Vamos calcular a derivada antes do 2 e depois do 2. Observem que da mesma forma que no exemplo 1, eu excluí o zero da brincadeira aqui, tá vendo? Aqui eu excluí o zero, perdão. No exemplo 1 eu excluí o 0 e agora eu estou excluindo o 2. Eu estou olhando só antes e depois do 2, tá bom? Beleza? Beleza, beleza. Obrigado aí. Então, quando x é menor que 2, qual é a cara da função? X mais 2, tá vendo aqui? Quando x é menor que 2, você se enquadra aqui em cima na condição. Então, a função é x mais 2. Se a função é x mais 2, quem é a derivada de x mais 2? 1. Porque a derivada de x é 1 e a derivada de 2 é 0. Então, antes do 2, quando x é menor que 2, a derivada da minha função é 1. Foi ou não foi? Foi. Lindo. A partir do 2, qual é a derivada da função? Bom, a partir do 2, a cara da minha função é x ao quadrado menos 9x mais 18. Então, eu vou derivar isso aqui para saber a derivada depois do 2. Então, derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de menos 9x é? Menos 9. De 18 é 0. Então, essa derivada ficou 2x menos 9. Tá aí a derivada da minha função para antes do 2 e depois do 2. Sim ou não? Ficou claro isso aí? Sim, sim. Ficou assim. Lindo, lindo. Muito obrigado. Agora a gente vai olhar para a derivada onde? No 2, que é exatamente onde acontece o bico.
Não vou esquecer mais do bico, né? Essa vai ser a aula do bico. Aí, ó. Bom, vamos olhar para nossa derivada à direita do 2. Então, você vai olhar à direita do... Deixa eu começar pela esquerda, perdão. Pela esquerda é mais fácil da gente visualizar. Deixa eu começar pela esquerda do 2, tá? Já vou explicar por quê. Pela esquerda do 2, a derivada é sempre igual ao quê? Pode colar aí. A esquerda do 2, a derivada é sempre 1. Então tá aqui, ó. A esquerda do 2, a derivada é 1. A direita do 2, a derivada é 2x menos 9, certo? Certo. Mas quando você estiver muito pertinho do 2, você está calculando um limite, lembra? Como é que você calcula o limite? Substituindo, não é isso? Aqui você não teve problema não teve que substituir no 1 porque era uma constante, então dá 1, beleza? Agora você tem que substituir porque você não tem mais uma constante, você tem 2x menos 9. Substituir por quem? Você não está se aproximando do 2? Não é no 2 que você quer olhar? Então você vai substituir por 2, tá vendo aqui? Tá. Então 2 vezes 2, 4, menos 9 vai dar? Menos 5. Menos 5. Então você está vendo que pela esquerda do 2, você vai ter uma reta tangente cujo coeficiente angular é igual a 1. Se aproximando pela direita do 2, você vai ter uma reta tangente cujo coeficiente angular é menos 5. Então você tem duas retas tangentes aí, limites laterais diferentes, então você não pode ter a derivada no 2. Pera, que eu não entendi não, professora. Repete, por favor. Claro, com certeza. Ó, tá vendo? Primeira coisa, ficou claro que a derivada à esquerda é 1 e a direita é menos 5? Sim, ficou. Ficou? Esses números estão ok? Ok. Ok. Agora é o seguinte, se a derivada à esquerda do 2 é 1, é porque esse limite lateral deu 1. Porque a derivada à esquerda é um limite lateral, à esquerda do 2, ok? Ok. Se a derivada à direita do 2 deu menos 5, é porque o limite lateral à direita do 2 deu menos 5. Ok? Sim. Então Sim. você tem limites laterais diferentes no 2. Concorda? Sim, concordo. Cada limite lateral é um coeficiente angular, é uma reta tangente. É o coeficiente angular de uma reta tangente, perdão. Que são derivadas, tá vendo? Sim, E derivada é coeficiente angular de reta tangente, certo? certo. Então você está tendo duas retas tangentes aí, por quê? Porque você tem dois coeficientes angulares. Você tem limites laterais diferentes quando você se aproxima do 2. Então, se você tem limites laterais diferentes quando você se aproxima do 2, você não pode ter o limite no 2. Que limite é esse que você não pode ter? Qual é o limite que a gente está analisando? A derivada. Então, você não pode ter derivada no 2, porque as derivadas laterais, os limites laterais que são representados pelas derivadas laterais, são números diferentes. Um deu menos 5, outro deu 1. Ah, tá. Tá, entendi. A única forma dessa derivada no 2 existir é se essas duas contas tivessem dado o mesmo valor, ok? Ok. Mas aí, nesse caso, é claro que o bico não existiria. Sim. Porque aí, sempre que você tem um bico, você tem duas retas tangentes. Ou seja, derivadas diferentes. Derivadas laterais diferentes. Isso sempre acontece nos bicos. Se as derivadas laterais são iguais, você não tem o bico. Entendeu? Entendi. Obrigado. E os demais aí? Nada. E os demais aí? Como é que tá a cachola aí? Como é que tá o Tico e o Teco aí na correspondência aí? Como é que tá? Fala pra mim. Tá. Foi ou não foi? Foi. Ficou claro como é que a gente calculou essas derivadas laterais? Sim. Como é que a gente calculou? Tá bom. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. A gente tá com esse gráfico aqui, né? Essa é a nossa função. Quando você olha à esquerda do 2, tá acompanhando meu mouse aí?
Tem alguém daí? Estamos vendo sim. Tô vivo, tô vivo. Obrigado. Quando você olha à esquerda do 2 aqui, e você escolhe um ponto qualquer com uma abscissa à esquerda do 2, vocês concordam comigo que a reta tangente passa por esse pedaço aqui, não passa? Sim, sim. Sim. Então a reta tangente é crescente, não é? É, Então as derivadas nesses pontos todos aqui são derivadas positivas e é a mesma derivada porque é a mesma reta tangente, ok? ok. A gente calculou aqui. Qual é essa derivada? 1. Em todos esses pontos aqui. Mesmo eu chegando bem pertinho do 2 pela esquerda, a reta tangente continua sendo essa aqui. Tá aqui ela, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo Sim, aqui? sim. Agora, se eu me aproximar do 2 pela direita, dependendo do... Ó, dá uma olhada aí. Deixa eu só voltar aqui. Dependendo do ponto, você tem uma reta tangente, tá vendo? Aham. Tá vendo a esquerda do 2 aqui? Só que conforme você vai se aproximando do 2, a reta tangente, se você pegar um ponto cuja abscissa é muito pertinho do 2 à direita aqui, a reta tangente é essa que eu tô mostrando aqui, tá vendo? Sim. Sim. Essa reta tangente à esquerda, que vem pela esquerda, ela é crescente, tá vendo? Uhum. O coeficiente angular dela é 1, porque nós calculamos a derivada e deu 1, lembra? Sim, sim. Agora, essa reta tangente aqui é decrescente, tá vendo? Ó, acompanha meu mouse. Essa aqui, ó. Tá vendo? Sim. Ela é decrescente. Sim ou não? Sim. Qual é o coeficiente angular dela? A direita do 2 aqui que a gente calculou, ó. Menos 5. Menos 5. Por quê? Porque é essa reta tangente aqui, ó. Então você tem pela direita do 2, você tem uma reta tangente decrescente, porque o coeficiente angular é o menos 5. E pela esquerda do 2, você tem uma reta tangente crescente, o coeficiente angular é 1. Por isso que apareceu o bico. Então, nesse bico aqui, você tem duas retas tangentes, ou seja, você não tem a derivada. É claro que para você identificar um ponto onde não tem derivada, você corre e identifica o bico, beleza? Perfeito. E aí, Agora, eu se posso você estudar. precisar escrever isso, tá? Você está fazendo uma prova, um concurso descritivo, aquela coisa toda, como é que você justifica que nesse bico não tem derivada? Você faz a conta que tá aí na sua tela. Você calcula a derivada à direita e derivada à esquerda, sem medo, porque como você está vendo um bico, você tem a certeza que essas derivadas vão dar diferentes. Essas derivadas, né, laterais, por isso que tem esse mais indica a direita, esse menos indica a esquerda. Essas derivadas laterais, você tem certeza que elas dão diferentes porque você está diante de um bico. Você só está fazendo a justificativa para mostrar que você sabe. O que está por trás desse bico? Foi ou não foi, pessoal? Foi. Alguma dúvida aí em relação a esse bico, a essas derivadas laterais aí, nesse pedaço, nesse ponto aí? Não. Podemos seguir? Podemos. Podemos. Bom, olhando para o gráfico, fala para mim onde que as minhas derivadas são positivas. Só olhando para o gráfico. Concorda que nos pontos que eu estou mostrando aqui? Sim. Sim. Todo mundo aqui tem derivada igual a 1, a gente já calculou, né? Sim. Então aqui, nesse pedaço aqui é fácil, todo mundo tem derivada igual a 1, a reta tangente está na cara aí, crescente. Aqui deve ser, aqui é 4,5, é 4,5, né? Exatamente aqui no 4,5, você tem uma derivada igual a quanto? 0. 0, lindo, lindo, maravilhoso. Por quê? Porque a reta tangente aqui, ó, nesse ponto, né, é paralela ao eixo X. X.
Todo mundo conseguiu identificar, pessoal? Sim. Que essa derivada aqui é zero? Sim. A partir do 4.5, a partir do 4,5, qual é o sinal das minhas derivadas? Positivos. Positivas. Por quê? Porque as retas tangentes aqui vão ser crescentes, ok? Ok. Então, você acabou de concluir comigo que as derivadas positivas dessa função ocorrem antes do 2 e depois do 4,5. Não foi isso que você concluiu comigo? Sim, sim. Vamos olhar aqui como é que você faz para escrever isso. Aí, como é que você faz para escrever, ó? Voltando, a gente fez essa conclusão olhando para o gráfico, tá bom? Sim. Digamos que você não tivesse esse gráfico, que você não tivesse como fazer esse gráfico, nem um GeoGebra à sua disposição, você tivesse só a derivada. Como é que você ia descobrir onde a derivada é positiva? Olhando para o gráfico, todo mundo pelo jeito me acompanhou. A derivada é positiva em pontos que tem abscissa antes do 2 e em pontos que tem abscissa depois do 4,5. Inclusive no 4,5 a derivada é zero. Não foi essa análise que nós fizemos? Foi. Então vamos ver como é que a gente chega a essa conclusão se nós não tivéssemos acesso ao gráfico, tá bom? Sim. Vamos lá? Bora. Respira fundo, fica tranquilo que não tem nada de mistérios aqui. A gente consegue desvendar tudo, ó. Vamos lembrar, já tínhamos feito a nossa derivada, tá vendo? Sim. Antes do 2 e depois do 2. Já concluímos, né, que no 2 não existe, tá tudo resolvido no 2. Mas a derivada antes do 2 é 1 e depois do 2 é 2x menos 9, tá bom? Sim. Então a gente quer saber onde que a derivada é positiva. Era essa análise que a gente estava fazendo, não era? Era. Então, a primeira coisa que você já grita para mim é quando o x é menor que 2. Porque quando o x é menor que 2, a derivada é 1, correto? Correto. E 1 é positivo. Então, x menor que 2 são pontos que têm a derivada positiva. No gráfico é esse pedaço aqui, tá vendo? Sim. Beleza, primeira coisa. Agora acontece o seguinte. Quando o x for maior que 2, você tem a derivada da forma o quê? 2x menos 2x 9. menos 9. Então, você tem que olhar quando é que 2x menos 9 é positivo, sendo o x maior que 2. Você tem que olhar essas duas condições. Por que x maior que 2? Porque x menor que 2 você já usou. Então, agora, você tem que olhar quando o x é maior que 2. Você quer saber quando é que esse pedaço é positivo. Então, você tem que usar essas duas afirmações. 2x menos 9 maior que 0. E, ao mesmo tempo, x maior que 2. Você está na segunda condição, tudo bem? Sim, sim, até agora sim. Bom, quando é que 2x menos 9 é positivo? Você faz a continha da inequação, tudo bem? Sim. Você soma 9 em ambos os lados. É aquele negócio de passar o 9, eu não gosto disso, porque você, né, fica nesse passar, e alguém pergunta por que você não sabe responder, e ele vai dizer, você não aprendeu, você decorou. Então, o que você está fazendo, você está somando 9 em ambos os lados dessa desigualdade. Então, você vai ter 2x maior que 9. Aí, você divide ambos os lados por 2. Então, você vai pegar 2x dividido por 2 dá x, e 9 dividido por 2 dá 4,5. É o passar dividindo, lembra? Sim. Eu não gosto dessas expressões, mas só para vocês lembrar, tá? 2x menos 9 maior que 0 acontece quando o x é maior que 4,5, beleza? Sim. E é claro que x maior que 4,5 também é maior que 2, tá bom? Sim. Então você não precisa colocar x maior que 2 aqui, só x maior que 4,5. Então qual é a conclusão que a gente chega com essa conta? Que a derivada da nossa função é positiva quando o x é menor que 2 ou quando o x é maior que 4,5. Olha que coisa linda, exatamente o que a gente tinha descoberto. Quando o x for menor que 2, a derivada é positiva. Olha que coisa linda. E quando o x for maior que 4,5, a derivada é positiva porque as retas tangentes, como vocês observam, são crescentes.
Sim ou não? Sim, sim. Como é que tá o restante da galera aí? Tá todo mundo Bem, Tá tudo Oi, bem. Como é que foi essa? Como é que foi essa análise aí? Tranquila? Essa conta aqui, tudo bem? O gráfico em si já estava mostrando, O né? gráfico já estava mostrando, mas por que é importante você entender a conta? Porque às vezes, e vai acontecer com a gente daqui a pouquinho, vocês não vão ter o gráfico. Vocês vão ter a função. Aí vocês vão ter que usar essas informações para fazer o gráfico, entendeu? Uhum. Então é importante que você entenda essa ponte. Eu costumo chamar de ponte, né? Essa ponte de duas mãos, de duas vias, né? Duas vias que falam, né? Porque você precisa olhar para o gráfico e apontar os pontos onde a derivada é positiva, onde a derivada é zero, onde a derivada é negativa e onde a derivada não existe. E ao mesmo tempo, você precisa saber encontrar esses pontos sem o gráfico. Professora, seu áudio está falhando um pouco. Meu áudio? É, normal, agora normal. normalizou. Voltou? Voltou. Deixa eu dar uma olhada lá na gravação para ver se tem algum efeito de lá. Só um minutinho. A princípio tá normal aqui. Tá bom. Entenderam, pessoal, qual é a ideia? Vocês não podem só entender o conceito e saber identificar geometricamente, entendeu? Ia ser uma falha minha deixar vocês só com isso. Porque nem sempre é geometricamente, a análise nem sempre é geométrica, às vezes a análise é teórica. Então você precisa saber como é que você analisa a derivada, o sinal da derivada, se você não tem o gráfico ainda, entenderam? Qual é a minha preocupação? Sim, sim. Tudo bem, pessoal? Ficou claro como é que a gente achou essa derivada positiva aí? Tamo indo. Tá? Aqui, ó, esse x maior que 2 que vocês estão vendo aqui, tá? Por que é importante ele aparecer? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Tem. Por que é importante ele aparecer? Quando vocês fizeram 2x menos 9 maior que 0, automaticamente já deu x maior que 4,5, que é maior que 2. Mas existem casos em que a resposta aqui não bate com essa aqui. Então a resposta final, por exemplo, se aqui a resposta fosse x menor que 4,5, estão entendendo? Se ao invés de x maior que 4,5 aqui desse x menor que 4,5 e x maior que 2, isso não existe, certo? Certo. Então essa parte, então não existiriam esses pontos não existiriam, só existiria para x menor que 2. Então esse pedaço aqui, ó, da função não existiria, tá vendo? Sim, sim. Porque se você tem como resposta x menor que 4,5 e ao mesmo tempo x maior que 2, não existem pontos assim, certo? Porque se o cara é menor que 4,5, ele não pode ser maior que 2. Ok? Ok. Então é por isso que esse x maior que 2, eu não posso dizer para vocês esquecerem. Você sempre tem que analisar a lei da função, né, a lei da sua derivada e junto com a condição que tem ela ali. Entendeu? Sim. Sim. Aqui, ó, vocês não precisaram fazer nenhuma análise aqui no 1, no 2x menos 9. Por que vocês precisaram fazer essa análise do positivo? Porque 2x menos 9, ele tem momentos positivos, né, de alegria, de energia positiva, de muita luz. Mas 2x menos 9 também tem os momentos de fraqueza, de tristeza, ele pode ser negativo. Então é por isso que você tem que fazer a análise. É diferente do 1. O 1 ele é sempre positivo, sempre alegre, vibrante, cheio de luz. Então você não tem que se preocupar com o sinal do 1, porque o 1 é sempre positivo. Agora 2x menos 9 tem risco de ser positivo e negativo. Como você quer positivo, derivada positiva, você vai atrás de 2x menos 9 positivo.
Só que você não esquece que o 2x menos 9, ele está sendo considerado quando x é maior que 2. Por isso que esse x maior que 2 não pode ser descartado. Não sei se eu fui clara. Foi sim, professor. Tá bom. Qualquer coisa vocês me falam, tá? Eu tô tentando aqui ser o mais, né? Tipo assim, tentando explicar da melhor forma possível. Eu sei que não é fácil nesse negócio online aqui, mas a gente tenta, tá bom? Derivada igual a zero, estão vendo aqui? A gente já tinha visto aqui no 4.5, lembra? Sim. Derivada igual a zero. Vou pular o negativo, depois eu volto. Derivada igual a zero. Me acompanha aqui, ó. Quando x é menor que 2, a derivada é sempre igual a 1, correto? Correto. Então, nesse pedaço aqui, ela nunca vai ser zero, certo? Certo. Porque se a derivada é 1, como é que ela vai ser zero? Nunca, beleza? Tanto é que à esquerda do 2, ó, você não tem nenhum ponto cuja derivada é zero. Todo mundo tem derivada 1, tá vendo? Reta tangente crescente, beleza? Sim. Tudo bem, gente? Uhum. Agora, você quer que a derivada seja zero. Onde é que a derivada pode ser zero? Quando 2x menos 9 for igual a zero, ok? Sim. Só que você está considerando 2x menos 9 em que condição? Sendo maior do que 2. X sendo maior que 2. Então, você vai ter que ter ao mesmo tempo esse 2x menos 9 igual a zero e o x maior que 2. Porque isso aqui, ó, o 2x menos 9 só vale quando o x é maior que 2. Você não pode descartar de cara essa condição, tá bom? Sim. Bom, quando... Pode falar. Desculpa, professora. No caso, a senhora estava falando quando ele é igualado a zero, é isso? Isso. Ah, tá, desculpa. Nada. Você pega 2x menos 9 igual a zero. Você nunca faria isso com 1, porque o 1 nunca vai ser zero, certo? Por isso que você não se preocupa com o 1 aqui. Você esquece o 1 aqui. Aqui você vai fazer 2x menos 9 igual a zero, porque pode acontecer. Quando é que 2x menos 9 é igual a zero? Você resolve essa equação, né? Passa para cá, passa para lá, soma, subtrai, né? Divide, aquela coisa toda. E o x vai dar 4,5, ok? Ok. Bom, mas 4,5 é maior que 2, tudo bem? Sim. Então não tem problema nenhum. Então quando é que a derivada é zero? Qual é o único ponto em que a derivada é zero? Quando x for 4,5. Quando o x foi 4,5. Foi exatamente o que a gente observou no gráfico aqui, ó. Quando o x é 4,5, a reta tangente aqui é paralela ao eixo. X. Ou seja, a derivada, o coeficiente angular é zero. Então, a nossa ponte, né, tá funcionando direitinho. Foi ou não foi, pessoal? Foi. Agora só falta saber onde a derivada é negativa. Olhando para o gráfico, aqui a gente já viu que é positiva antes do 2, no 4,5 é 0 e depois do 4,5 é positivo. Então, se a gente já fez essa análise, sobrou o negativo aonde? Entre o 2, né? Entre o 12 e 4,5. Peraí. Entre o 2, né? Aqui, ó. Qualquer ponto que você pegue aqui, tá vendo meu cursor? Sim. A reta tangente é decrescente, certo? Certo. Certo. Até aqui um pouquinho antes do 4,5. No 4,5 já é 0. Então, esse pedaço aqui, todo mundo tem derivada negativa porque as retas tangentes são decrescentes, ok? Ok. Entre 2 e 4,5, sim? Sim. Então, vamos ver como é que a gente faz isso na conta. Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Tudo bem, sim. Lindo, lindo, maravilhoso. Então, vamos fazer a continha, a derivada negativa. Mais uma vez, assim como no zero, a derivada igual a zero, você vai se preocupar com 1? Não. Não, porque a derivada, o 1 é sempre o quê? Positivo. Então, você não vai se preocupar com 1. Ele jamais vai ser negativo. Quem é que pode vir a ser negativo? O 2x menos 9, como eu já comentei, né? Aqueles dias de tristeza, né? Que a gente sente aquela solidão batendo no nosso peito, né? Mas depois passa, né? A gente toma um gole d'água, né? Eu escuto uma boa música. Aí, o 2x menos 9 negativo. Então, quando é que a minha derivada pode ser negativa? Quando 2x menos 9 for negativo, mas ao mesmo tempo maior que 2, tá ok? Sim. Por que maior que 2? Porque só vale 2x menos 9 quando o x é maior que 2. Tranquilo?
Eu acho que foi. A senhora pode repetir, por favor? Posso, claro, quantas vezes for necessário. Olha só, tá claro por que eu não vou me preocupar com 1 aqui? Sim, tá claro. Porque eu tô procurando derivada negativa, certo? Certo. E o 1 é sempre positivo, ok? Ok. Bom, mas se eu quero procurar a derivada negativa, só sobrou que pedaço para eu analisar? 2x menos 2x menos 9. Então eu tenho que analisar quando é que 2x menos 9 é negativo, tá bom? Sim. Mas eu não posso esquecer de carregar junto a condição do x maior que 2. Por que eu não posso deixar de carregar essa condição? Porque só vale 2x menos 9 quando o x é maior que 2. Então eu não posso descartar o x maior que 2 agora. Eu tenho que resolver isso e olhar para isso. Foi ou não foi? Sim, sim, sim. As duas sim. coisas têm que ser consideradas. Porque 2x menos 9 só está valendo quando o x é maior que 2. Então eu não posso descartar x maior que 2. Não vai ficar faltando esse pedaço. Sim ou não? Sim, é porque só fez sentido quando eu li o restante da regra. Ah, Aí o tá. restante da regra fez sentido. Tá, então você tem isso e isso. Quando você resolve 2x menos 9 menor que 0, você acha x menor que 4,5. Tudo bem? Sim, Quando você resolve essa equação aqui, ó, passa para lá, passa para cá, divide, soma, subtrai, tá vendo? sim. Quando você resolve esse pedaço aqui, você chega aqui, acompanha meu mouse e olha só no meu mouse, x menor que 4,5, ok? Sim. Só que, qual era o pedaço que isso estava valendo? X maior que 2. Então, o x ele tem que ser ao mesmo tempo menor que 4,5 para que 2x menos 9 seja negativo, mas ele tem que ser maior que 2, porque é onde 2x menos 9 vale. Então, é por isso que o x fica entre 2 e 4,5. Para satisfazer, perdão, essas duas condições. Sim ou não? Sim. X entre 2 e 4,5. Não foi o que a gente observou aqui? Sim, foi sim. 8. X entre 2 e 4,5. Qualquer ponto que você escolha aqui, as suas retas tangentes são decrescentes. Então, tem coeficiente angular negativo. Mas coeficiente angular é a mesma coisa que derivada. Então, qualquer ponto entre 2 e 4,5 vai ter derivada negativa. Então, é assim que você descobre o comportamento da derivada quando você está, digamos que você não tem acesso ao gráfico. É claro que você olhando para o gráfico, como nós estamos conversando, discutindo, eu acredito que ficou claro a ideia. Vocês, tô tendo essa satisfação porque eu tô vendo vocês me responderem. Vocês conseguem olhar para o gráfico agora sem medo e falar para mim os pontos onde a derivada é positiva, onde a derivada é negativa, onde a derivada é zero e onde a derivada não existe, correto? Sim, sim. Mas é importante, isso é muito bom, mas é importante que vocês também saibam chegar a essas conclusões se vocês não tiverem em mãos o gráfico da função. Por quê, Cris? Porque vai chegar um momento que essas informações vão fazer você fazer o gráfico. Você não tem o gráfico, mas elas vão te orientar para você fazer um esboço do gráfico. Então, essa ponte que eu vivo insistindo com vocês, ela é muito importante. Não basta você entender o conceito geometricamente, você tem que saber escrever, você tem que saber o que você está fazendo. Não basta você sair igual um doido calculando derivada, aplicando aquele monte de regra que a gente aprendeu, se você não sabe, se você não lembra, se você não entende o que significa aquele número que você calculou. Vai servir para quê? Qual é o conhecimento que você adquiriu? Qual é a bagagem que você colocou na sua mochila em termos de conhecimento para você, se você não tem essa... Porque decoreba a gente esquece rápido.
Entenderam? Essa é a ideia do negócio. Tá? Você pode, de repente, você não usa isso no seu futuro, você não vai usar, mas é uma bagagem que você tem, é um conhecimento que você adquiriu. Conhecimento nunca é demais. Conhecimento nunca faz mal para ninguém. Ao contrário, abre a cabeça da gente, né? A gente fica mais crítico, a gente começa a prestar mais atenção. A gente não fica só balançando a cabeça e concordando com tudo. Tá? A gente tem que aprender a pensar. Tá bom? Não só, né, eu falo isso para vocês, porque quando vocês forem professores, né, quando vocês estiverem diante dos seus alunos, que vocês estimulem o senso crítico deles, que vocês façam eles questionar, que vocês façam eles perguntar, não simplesmente engolir o que vocês estão falando e dizer amém. Tá? Isso não é conhecimento. Tá? Certo, pessoal? Sim ou não? Certo. Certo. Certo, professora. Como é que tá a cachola aí? Tá pegando fogo? Tá processando. Sobrecarregada já. Tem gente aí? Tamo aqui. Então vamos lá. Então a ideia é essa, tá, pessoal? Eu fiz esses 2 exemplos, que eu acho que com esses 2 exemplos dava pra gente ter uma ideia. No exemplo 1 a gente não sofreu, vocês viram? Estudando o sinal, né? Porque no exemplo 1 a derivada ou era 1 ou era menos 1, correto? Correto. Então não tinha. Se você quer ela é positiva, você vai pegar onde ela é 1. Se você quer ela negativa, você vai pegar onde ela é menos 1, ok? Ok. Então não tinha muita conta pra fazer e tal. Mas é claro que nem sempre, né, a derivada é essa lindeza, né? A gente mexeu um pouquinho, né? A gente botou uma função. Essa função 2, no exemplo 2, ela nem é tão complexa assim, porque ela simplesmente é uma função do primeiro grau juntou com uma função do segundo grau. Eu nem botei um x à quarta, nem x à quinta, nem seno, nem expoente, não fiz nada. Eu só botei uma função do primeiro grau com uma função do segundo grau. Então você já viu que fazendo isso, já deu uma mexida e a derivada já não ficou constante o tempo todo. Ela ficou constante num pedaço, né? Igual a 1. E no outro pedaço ela ficou 2x menos 9, que é uma função do primeiro grau. Então você já observa que o sinal dela já não é tão bem comportado como era o da derivada anterior, que ou era 1 ou era menos 1. Então por isso você tem que saber como é que você vai se portar diante de uma situação dessa para entender, para estudar o sinal da derivada. Tá bom, gente? Alguma pergunta aí, alguma dúvida antes da gente passar para a próxima ideia? Até agora acho que não. Então tá bom, tá? Depois vocês dão uma olhadinha com calma, né? Quem tiver disposição aí, dá uma olhada no vídeo, né? Se ficou alguma dúvida com relação a esse estudo do sinal aí, tá? Bom, a gente praticamente, né, desvendou o mistério dos bicos, né? Os bicos aí, né? Você lembra do seu afilhado, seu filho aí fazendo os bicos para você, você vai lembrar né? Toda vez que uma criança fazer um bico para você, você já vai dizer, não tem derivada aí não, entendeu? Tá? Então, já esclarecemos o mistério onde a derivada não existe nos bicos. Agora vamos voltar para o que interessa, né? Vamos voltar para os casos, né, em que a derivada existe. Né? A gente está caminhando devagarinho para chegar nesse momento, né? Bom, o nosso problema, né, como a gente já tinha conversado, é determinar a equação da nossa reta tangente, né? É sempre aquela história, você tem o gráfico da função. Estão me ouvindo, pessoal? Estão acompanhando aí? Sim. Então vamos lá. Você tem o gráfico da função, você escolhe um ponto sobre o gráfico, fixa esse ponto, aqui no meu caso é A, F de A, passa uma reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto. E qual é o problema todo? É determinar a equação dessa reta tangente. Mas esse problema com a derivada, ele é facilmente solucionado. Por quê?
Porque eu já conheço um ponto dessa reta, que é o ponto AF de A, onde ela passa, e agora eu sei o coeficiente angular dela. Quem é o coeficiente angular dela, Cris? É a nossa derivada, f' de A nesse caso, porque é uma reta tangente no ponto AF de A. Então, o nosso problema de resolver a equação da reta, ele está resolvido, né? A equação da reta vai ser f de A, acompanha aí minha tela, mais f' de A, x menos A. Nós chegamos a conversar isso lá no início da primeira aula, né? Então, o AF de A da minha equação eu tenho, porque eu conheço esse ponto. Então, AF de A, para eu substituir na equação, molinho, tranquilo. Eu só preciso correr atrás de quem? De qual número que vai faltar para eu determinar essa equação? A derivada de f em A. Certo? Certo. Então, a equação dessa reta aí que a gente está procurando é exatamente essa que vocês estão vendo. Y igual a f de A mais f' de A x menos A. Por que f' de A aqui? Porque a derivada de f em A é o coeficiente angular da minha reta, que é o que se encaixa na equação aqui, tá? Mas como agora a gente está tratando com a derivada, a gente coloca a derivada aí, que é a mesma coisa que o coeficiente angular. Ok?